Campeonato Brasileiro, restam 8 rodadas decisivas para o final do Campeonato Nacional. E o atual campeão brasileiro está numa situação muito difícil, ameaçado de cair para a Série B da próxima temporada. Isso mesmo, o Corinthians tem 36 pontos ganhos, tem apenas 3 pontos do Vitória da Bahia, a mais do Vitória da Bahia, que está na zona do rebaixamento. O Corinthians há 40 dias não vence no torneio nacional. A última vitória aconteceu no dia 16 de setembro contra a equipe do Sport na Arena do Corinthians. O Corinthians precisa dar uma resposta rápida, automática, para tentar fugir da zona do rebaixamento. E o Corinthians tem uma série de questões a ser resolvidas. Primeiro, o futebol apresentado pelo Corinthians nas últimas rodadas demonstra uma certa preocupação da fiel torcida, que recentemente teve uma conversa, inclusive, com o presidente André Sanches, um tipo de pressão para tentar estimular o elenco do Corinthians a tentar fugir da zona do rebaixamento. O Corinthians tem 8 rodadas pela frente, 8 jogos decisivos, começando neste sábado contra a equipe do Bahia, um confronto direto, porque o Bahia também está numa situação muito difícil no torneio nacional. O Bahia, que venceu apenas 2 partidas fora de casa, contra a equipe do Ceará e na última rodada contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E o Corinthians, como eu disse anteriormente, está há 40 dias sem vencer no Campeonato Nacional. E o Corinthians tem uma série de dificuldades para montar a equipe. O técnico Jair Ventura não vai poder contar com os atacantes Roger e Cleison, que estão suspensos. Portanto, o Corinthians tem definido o seu setor defensivo, tradicional, que é o Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, e no meio campo o Ralf e o Douglas, e na frente Romero. E aí começam as dúvidas. O Jadson está com dores musculares, se ele não puder jogar, Pedrinho deve ser oficializado como titular nessa partida, iniciando a partida como titular. E aí tem as dúvidas. Tem o Sérgio Dias, que pode aparecer, e também o experiente meia atacante Danilo. O Danilo mesmo, que passou pelo São Paulo, Goiás, e marcou história no Corinthians. Assim, o Corinthians tem sérias dificuldades para montar a sua equipe contra o Bahia. O Bahia, que nos últimos jogos fora de casa conseguiu resultados importantes. Empatou com o Grêmio em Porto Alegre por 2-2, estava vencendo. Conseguiu uma vitória expressiva contra o Botafogo no Rio de Janeiro por 1-0. E o Corinthians tem a grande dificuldade de propor o jogo jogando em casa. Portanto, eu entendo que o Bahia vai esperar o Corinthians e vai tentar no contra-ataque chegar a uma vitória. E o Corinthians tem 8 decisões pela frente, 4 em casa. Precisa pontuar. Por que precisa pontuar? Porque se você analisar friamente a tabela do Campeonato Nacional, nós temos 10 clubes disputando, tentando fugir da zona do rebaixamento. Claro que a gente pode incluir o Paraná nesses 10 clubes, Paraná que automaticamente está virtualmente rebaixado, tem apenas 17 pontos ganhos no Campeonato Nacional. Aí restam 3 vagas para a Série B e o Corinthians está ameaçado. O Corinthians precisa começar a pontuar contra o Bahia neste sábado em casa. Depois o Corinthians vai receber em casa a equipe do São Paulo, que é uma equipe que luta pelas primeiras colocações. Vai receber também o Vasco da Gama, aí é um confronto direto pela disputa, para fugir da zona do rebaixamento. E também vai receber na Arena do Corinthians a equipe da Chapecoense, que é outra equipe que luta contra o rebaixamento. Mas o Corinthians vai ter jogos fora de casa, jogos extremamente difíceis. Contra o Botafogo, que é uma outra equipe que luta contra o rebaixamento. Depois vai visitar a equipe do Cruzeiro em Belo Horizonte, o Cruzeiro que está nesse momento de férias, restam 8 partidas. O Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil, inclusive contra o Corinthians, e se classificou automaticamente para a Copa Libertadores do ano que vem. Depois o Corinthians vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense na Arena em Curitiba, jogo extremamente difícil. Lembrando que o confronto Corinthians e Atlético Paranaense é o confronto mais equilibrado das 20 equipes que compõem a Série A do Campeonato Brasileiro. E na última rodada, o Corinthians vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Qual o Grêmio? O Grêmio campeão da Copa Libertadores da América? Ou o Grêmio disputando uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América, tentando chegar entre os 4 para obter uma vaga
direta na competição sul-americana. Por isso é importante o Corinthians começar a pontuar. E além de pontuar, o Corinthians precisa começar, né, a acompanhar de perto, porque quando você chega nessa situação, você precisa acompanhar os concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Vamos ter Vasco e Internacional. O Vasco, como eu disse, é uma equipe que luta contra o rebaixamento. Teremos também Vitória e São Paulo em Salvador, que do Corinthians torcer para o São Paulo pelo menos empatar com o Vitória. A melhor situação seria uma vitória do São Paulo. Temos também Grêmio e Sport. O Sport está ali na zona do rebaixamento. Chapecoense e América Mineiro são duas equipes que estão ali também lutando para fugir da zona do rebaixamento. Atlético Paranaense e Botafogo do Rio. Ceará e Atlético Mineiro. Ceará que começa, né, a esboçar uma reação no torneio. Estava na zona do rebaixamento, agora já está fora, mas está ali muito próxima, está com 34 pontos ganhos. E temos Cruzeiro e Paraná. Como eu disse anteriormente, eu já entendo que o Paraná está virtualmente rebaixado, portanto restam apenas 3 vagas para ser preenchidas para a Série B do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. E o Corinthians está ameaçado, tem apenas 36 pontos ganhos contra 33 do Vitória, que é o primeiro clube ali, né, na portinha de entrada da Série B, da zona do desconforto. E portanto, se você curtiu a nossa interação, dê aquele like, se inscreva no canal, independente se você for de direita, de esquerda ou de centrão, importante é a sua inscrição no canal. Aperte o sininho para você receber notificações. Eu conto com a sua participação.